Bíblia com o seu celular, né? Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Jeremias 3. Achamos? Livro de Lamentações, pastor? Lamentações de Jeremias está no Velho Testamento, Tá. entre Gênesis e Malaquias. A gente sabe. Obrigada. Logo depois do livro de Jeremias. É, depois de Jeremias. Porque falou E antes de Ezequiel. Então, agora, peraí, pastor. Lamentações. Pastor, Qual o versículo, pastor? Tá? Qual o versículo? Nós vamos ler a partir do 19, 20 por aí. pastor, qual tradução o senhor está lendo? Miguel. Qual tradução o senhor está lendo? Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, Novamente. Fica mais fácil para ele. com uma versão nova. Isso é a vantagem de você usar seu celular, né? Você pode escolher a versão que você quer, né? É verdade. É. Achamos todos? Amém. Não, acho que eu digo a misericórdia. Ok, vamos lá. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos a partir do versículo 18 para dar contexto. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso, se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Hoje eu não quero trazer uma mensagem elaborada, eu quero compartilhar o meu coração com vocês. Este texto foi escrito numa época de grande tristeza. O profeta Jeremias, se você tem acompanhado os nossos estudos bíblicos virtuais, profetizou que o reino de Judá seria derrotado pelos babilônios e Jerusalém seria destruída, que de fato aconteceu no ano 586 a.C. Por causa da desobediência do povo, Deus advertiu várias vezes: não faça isso, não se apegue a deuses falsos, não vão atrás de potências estrangeiras como se elas tivessem poder para salvar vocês. Voltem-se para mim, mas o povo não se voltou. No último alento, Jeremias diz assim: olha, pelo menos então se entreguem ao rei da Babilônia, porque ele virá de qualquer maneira, Deus já falou, ele virá. E aí vocês vão sofrer mesmo, mas eles não confiaram, eles acreditavam que o templo poderia preservá-los. A gente falou sobre isso semana passada também, na nossa célula, nosso Zoom aqui, né? E também ele falou: não se apegam ao Egito, que eles achavam que o Egito poderia salvá-los. Mas eles, de novo, não ouviram. Então veio a destruição. A Babilônia atacou Judá. Os exércitos da Nabucodonosor entraram em Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo, mataram milhares de pessoas e levaram muita gente, milhares também, para o cativeiro, para o exílio na Babilônia. Então, Jeremias escreve este livro aqui, por isso se chama Lamentações, porque ele está lamentando o que aconteceu, está chorando sobre o que aconteceu. A palavra lamentação significa um choro em voz alta, um choro de tristeza, de luto. Na língua hebraica esse livro é chamado Como. Porque se você for lá no primeiro capítulo, primeiro versículo diz: como já solitária a cidade, toda populosa. E várias vezes ele usa essa palavra como. E esse livro é interessante porque ele foi escrito, não sei se a sua versão mostra,
Mas cada versículo de vários dos capítulos aí começa em hebraico com uma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, capítulo 1, versículo 1 começa com a letra Aleph. Versículo 2 com a letra Bet. Depois Gimel, Dalet e assim por diante. Exceto um capítulo que é organizado um pouquinho diferente, os outros capítulos seguem esta... Todos eles são acrósticos, mas tem um capítulo que é um pouco diferente. Exatamente o capítulo que a gente está lendo. Mas enfim, do absinto, da amargura. Como eu estou amargurado, do que eu estou vendo. E ele diz assim, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Mas mesmo naquele momento de destruição, de crise, ele olha para o futuro. E ele se lembra de quem Deus é. Ele diz então no versículo 21, quero trazer à memória o que pode lhe dar esperança. Apesar de tudo que aconteceu, Jeremias tinha esperança. Porque Jeremias conhecia Deus, ele sabia quem Deus era. Ele sabia como Deus era. Ele sabia que Deus é um Deus misericordioso. Deus permanece fiel, e ele vai falar exatamente sobre isso aqui mais adiante. Quando ele diz no versículo 23, grande é a tua fidelidade. Fidelidade é lealdade. A fidelidade de Deus é a fidelidade com a qual você pode contar, porque ele nunca muda. Deus diz, apesar de tudo que estou fazendo, de toda a destruição que veio sobre vocês, eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou restaurar. Eu não vou deixar que vocês sejam totalmente destruídos. Não vou deixar que vocês desapareçam da face da terra. Eu vou trazer o remanescente de volta. Vou restituí-los à terra. Vou entregar a terra de novo. O Jeremias, ele olha para isso. Aquilo que Deus promete. Nós também podemos esperar as promessas de Deus. Nós acabamos de sair também de uma crise muito grande, né? Muitas pessoas ainda estão sofrendo. Um ano aí, sem podermos nos ver, hoje estamos nos revendo pela primeira vez aqui nesse lugar, em Menifee. Uma época de crise, de mortes, 500 mil mortes aqui nesse país. 500 mil mortes no Brasil. Agora estão morrendo milhares também na Índia, fora os que morreram em outros países. Lembra um pouco a situação que Jeremias estava vivendo. Mas como Jeremias nós podemos olhar para o futuro, porque o futuro para nós tem esperança. Amém. O futuro para nós tem a certeza de que Deus é fiel, de que Deus nunca vai nos abandonar, de que Deus nunca vai nos deixar e que os propósitos dele serão cumpridos. E ele diz aqui então o seguinte, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. E aí ele afirma, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Consumido aqui, ou seja, significa totalmente destruído. Ele falou, nós estamos pagando o preço da desobediência, nós estamos pagando o alto preço, mas nós nunca seremos consumidos. Nós nunca seremos totalmente destruídos. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor nos sustentam. A palavra misericórdia aqui no hebraico, a palavra hesed, corresponde à palavra graça no Novo Testamento. E ela significa, na verdade, o amor constante. O amor de Deus é constante, ele não muda. Significa também amor ilimitado. O amor de Deus é ilimitado. E isso não está envolvido na ideia da palavra, mas o amor de Deus também é um amor incondicional. Relacionamento com Deus é uma coisa, mas o amor de Deus é incondicional. Você não pode fazer nada para que Deus ame você mais do que ele já ama. E você não pode fazer nada que vai levar Deus a amar você menos do que ele ama. O amor de Deus, ele é, nesse sentido, como eu falei, ele é constante. E ele é incondicional. Não depende de você, não depende de mim. Mas as misericórdias do Senhor, então ele diz, são as misericórdias, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Você pode acordar amanhã cedo, a misericórdia do Senhor vai estar lá. Você pode acordar depois de amanhã, as misericórdias do Senhor vão estar lá também, porque elas são sem fim. Elas nunca têm fim, né? Elas renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aí ele diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aqui talvez um duplo sentido, porque quando o povo de Israel entrou na terra prometida, a terra foi dividida entre as tribos.
Porém, a tribo de Levi não recebeu herança. A porção da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, era o Senhor. Isso está claro lá em Deuteronômio. Cada tribo tinha a sua porção, mas a porção de Levi era o Senhor. E Jeremias agora diz, então a minha porção é o Senhor. Lembra que a terra tinha acabado de ser tomada deles, pelos inimigos. Então ele diz, na verdade, a minha porção não era essa terra. Ele tinha comprado o campo antes da invasão dos babilônios. Aquele campo, aquela compra daquele campo foi simbólica, porque ela simbolizava que Deus ia restaurar a terra a eles. Deus ia dar a terra de volta a eles. Todo mundo achava uma loucura, né? Comprar o campo sabendo que o inimigo está às portas para destruir. Mas ele entendeu que aquela era uma maneira, foi Deus mesmo que mandou comprar, de mostrar que no futuro a terra seria restituída. Mas o que ele diz é assim, na verdade não é a terra que é a minha porção. A minha propriedade não é a terra. O que eu tenho realmente não é a terra. O que eu tenho é o Senhor. E nós nas crises, nós nas dificuldades, nós que agora estamos saindo desta pandemia, qual é a nossa porção? Quanta gente perdeu na saúde? Quanta gente perdeu a vida? Qual é a nossa porção? Muitas pessoas tinham suas porções aqui nessa terra somente, perderam. Perderam, como eu falei, muitos perderam até a vida. Nós, o que é que nós temos realmente? O que é que realmente vai ficar? O que é que vai nos dar a segurança de que nós temos um futuro? Senão a certeza de que o Senhor é a nossa porção. E ele diz, eu esperarei nele. Eu vou esperar, apesar do seu tempo de crise, tempo de sofrimento, tempo de tristeza, de tudo que aconteceu, eu vou esperar no Senhor, porque Ele é fiel. E Ele vai cumprir os propósitos dEle. E nós podemos também ter esta certeza, ter esta garantia de que, se esperamos no Senhor, Ele cumprirá os seus propósitos em nós. Nem sempre os propósitos de Deus são os que nós poderíamos pensar serem, mas Ele vai cumprir os propósitos. Ele diz lá em Jeremias 29:11, um texto que quase todo mundo aqui conhece, eu que sei os planos, os propósitos, os pensamentos que eu tenho para vocês. São propósitos de dar-lhes o bem e não o mal. A vontade de Deus, o propósito de Deus é nos dar o bem. E Jeremias olha para isso, ele fala, Deus é fiel, Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que vai fazer, o propósito dEle vai ser cumprido. Por isso, a minha alma, apesar do sofrimento, ele estava chorando, lembra isso aqui nos primeiros versículos que nós lemos, eu posso olhar para o futuro com esperança, porque eu sei quem é que tem o meu futuro nas mãos. E aí ele diz, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Tem um lado, que Deus é fiel, Deus é misericordioso, mas nós também precisamos buscar, para desfrutarmos dessa fidelidade, para desfrutarmos dessa misericórdia que é renovada a cada manhã. E ele diz que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A salvação que ele se refere aqui não é necessariamente salvação espiritual, mas é um livramento. O livramento vai chegar. Vai chegar o momento que tudo vai mudar. Os risos vão voltar, a alegria vai voltar, o povo regressará à terra. Enquanto isso, vou esperar a salvação, o livramento do Senhor em silêncio. Então, coisas importantes a gente fazer aqui. Sabemos que Deus é fiel, sabemos que as misericórdias dele se renovam a cada dia. Ele é a nossa porção, mas nós precisamos esperar nele, do tempo dele, do jeito dele, na hora dele. E nós precisamos buscá-lo. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei quem tem o futuro nas mãos. Amém? Quero encerrar com uma história. Alguém aqui já ouviu falar de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom, brasileira chamada Corrie ten Boom, era uma holandesa. A família dela era uma família cristã na Holanda, antes da Segunda Guerra Mundial, e ela estabeleceu uma escola para jovens, para moças. Ela tinha vários dons, várias habilidades, e ela começou a ensinar algumas moças da vizinhança a costurar, naquela época era muito comum as mulheres aprenderem a costurar, e algumas outras coisas. E veio a guerra. E a família dela decidiu então que eles iriam esconder judeus que estavam sendo perseguidos pelos alemães. Os alemães invadiram a Holanda. E assim eles fizeram. Durante muitos anos eles conseguiram esconder judeus na sua casa.
E eles contrabandeavam esses judeus para fora da Holanda, através do chamado subterrâneo holandês, que era um movimento que se criou para ajudar os judeus a saírem da Holanda. E eles hospedaram, esconderam, era escondido, era hospedado, né? Na sua casa, várias pessoas. Até que em 1944, perto do fim da guerra, os nazistas descobriram. Toda a família dela foi presa. O pai morreu após alguns dias na prisão. Ela e a irmã foram para Ravensbrück, um campo de trabalhos forçados. A irmã dela morreu lá. Elas foram torturadas, elas foram vilipendiadas naquele lugar. Mas Corrie nunca perdeu a fé, nem ela nem a irmã. E ali elas pregavam o evangelho para as outras prisioneiras. E elas criaram um culto, conseguiram contrabandear uma Bíblia para dentro da prisão, para dentro do campo de concentração, e ali elas faziam cultos e ganharam muitas pessoas para Cristo, trazendo esperança, porque aquelas pessoas não tinham esperança. E a irmã dela morreu. E ela sofreu demais com tudo aquilo, mas ela nunca perdeu a esperança. Ela nunca deixou de crer que Deus é fiel, que Deus ia trazer algo daquilo, né? Então ela conta que, faltando pouco tempo para acabar a guerra, um dia ela foi solta. Sabe por quê? Ela foi solta. A gente sabe, olhando a retrospectiva, que era um propósito de Deus. E ela descobriu que uma semana depois que ela foi solta, foi um erro de uma pessoa lá que estava tomando notas lá, escrevendo os registros, porque todas as mulheres da faixa etária dela, daquele campo de concentração, foram mortas uma semana depois. Todas. Só ela escapou. Todas daquela faixa etária, tá? Foram mortas. E ela saiu dali e ela continuou fazendo o que ela fazia, mas por causa das experiências que ela passou no campo de concentração, muitas pessoas começaram a convidá-la para falar. Ela viajou mais de 60 países, se tornou uma oradora internacional, escreveu livro, né? Uhum. Quem lembra o nome do livro? Refúgio Secreto. Refúgio Secreto? Refúgio Secreto. Ah? The Hiding Place, em inglês. Em que ela conta essas experiências. É algo muito emocionante. E ela saiu falando e anunciando o evangelho em muitos lugares. Inclusive, um dia ela teve um encontro com um dos torturadores dela, numa igreja da Alemanha, parece. E ele pediu perdão a ela. Falou que aquele foi o momento mais difícil da vida dela. Que o torturador estendeu a mão para ela pedindo perdão pelo que ele tinha feito. Ela o perdoou. Foi difícil, mas ela o perdoou. E ela disse o seguinte: todos os lugares que ela ia, ela sempre repetia esta frase: não tenha medo de entregar o futuro desconhecido ao Deus conhecido. Não tenha medo de entregar o futuro desconhecido ao Deus conhecido. Quando você conhece a Deus, seu futuro é desconhecido, mas você conhece o Deus que tem o futuro nas mãos, amém? Então nós podemos ter esperança. Amém. Nós podemos encarar o futuro com alegria. Nós podemos encarar o futuro com esperança. Nós podemos encarar o futuro com a certeza de que quando nós chegarmos lá, Deus já estará lá esperando por nós. Porque Ele é o Deus conhecido. Deus foi fiel no passado, Deus que é fiel no presente, Deus que será fiel no futuro também. A gente não sabe o que vai ser agora. Estão falando até de uma possível nova onda aí da Covid no final do ano, porque vai chegar o inverno de novo. A gente não sabe se vem ou não. Minha oração é para que não venha, mas nosso futuro é desconhecido. Mas Ele está nas mãos do Deus que nós conhecemos. Aleluia. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Amém. Nós Glória a Deus. possamos seguir em frente. E que este Amém. dia, que esta noite seja um marco na vida Amém. desta congregação, na vida desta igreja. Daqui aqui vão ser feitas grandes coisas. E daqui vão sair grandes coisas Aleluia. para abençoar muitas vidas. Você crê nisso? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estes momentos de meditação na Tua Palavra, por esta experiência de Jeremias, com a qual muitas vezes nós também podemos nos identificar,
especialmente agora saindo dessa crise sanitária, saindo desses momentos de tanto sofrimento, que tantas famílias perderam. Umas perderam a saúde, outras além da saúde perderam entes queridos, outros perderam o que tinham. Mas mesmo no meio do sofrimento e no meio agora da recuperação, nós podemos fazer como Jeremias e trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Lembrando-nos de que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. E ela se renova a cada manhã, Senhor. Nós podemos ter a certeza que quando acordarmos amanhã, as tuas misericórdias estarão lá, e depois, todo o tempo. Porque a tua fidelidade é grande, tu não mudas, os teus propósitos serão cumpridos. Ajuda-nos a entender, Senhor, que tu és a nossa porção verdadeira. Que tudo que temos neste mundo é passageiro, tudo que temos vai ficar aqui. Pode até ser tirado de nós por circunstâncias adversas, circunstâncias que fogem do nosso controle. Mas o Senhor é a nossa verdadeira porção. O Senhor é aquele a quem nós realmente possuímos e que nos possui, e em Ti nós estamos firmados, por isso nós podemos olhar para o futuro com esta segurança, com esta certeza e dizer como Jeremias: portanto esperarei no Senhor. Esperarei no Senhor, ajuda do Senhor, te buscar sempre, aguardar a Tua salvação, sabendo, Senhor, que o Senhor é fiel e Tu cumprirás os Teus propósitos, que são bons, que são agradáveis, no Teu tempo em nossas vidas e também na vida desta igreja, Senhor. Que hoje verdadeiramente seja um marco, Senhor, a vida desta congregação aqui em Menefim, que vidas possam vir a Te conhecer aqui, ser salvas, ser libertas, ser transformadas, que os irmãos que aqui estão perseverem em servir o Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. Perto quero estar, junto ao Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto ao Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei.